Agora? Ou não? Flow. Tá bom. É porque o negócio é o seguinte, rapaziada. O negócio é o seguinte. Mais um dia de tier list aqui na TNT Sports Live, tá? E hoje vamos juntos com a maior de todas, a Sportsbet.io. Vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira. Pode botar na tela aí, meu diretor, porque tem o palpite para dar green aqui na nossa brincadeira, viu? Hoje, a gente aqui não vai ter as odds, não vai ter as chances. A gente vai escolher quem é que fica bem e quem é que fica mal, em qual prateleira. E a galera sabe, né? Aliás, eu quero dar o alerta pro pessoal, tá? Tá com odds espetaculares aí para jogos no final de semana, incluindo o jogo do São Paulo também, lá na Copa Sul-Americana. A gente vai falar disso amanhã também com um pouquinho mais de calma. Vai lá no site da Sportsbet.io e deixa o seu palpite para dar green. O tema é maior brasileiro da era Champions League, temporada 92-93 em diante, tá? Não o maior brasileiro da Copa dos Campeões da Europa, o maior brasileiro da era UEFA Champions League. E temos aqui grandes nomes. Será que ficou alguém de fora, algum grande nome? Acho que não, cara. Acho que tá todo mundo aí representativo, tá nessa lista. Quer apresentar os caras aí, Belt, ou vamos direto? Vamos apresentar, né? Ó, começando ali, em ordem alfabética, né? Alex, Alisson, Belete, Cafu, Carlos Alberto, Casemiro, Coutinho, Dani Alves, Davi Luiz, Dida, Douglas Costa, Fabinho, Fernandinho, Felipe Luiz, Firmino, Gabriel Jesus, Hulk, The Invisible Wall, Gilberto Silva, Jardel, Júlio César, Juninho, Kaká, Elber, Lúcio, Lucas Moura, Luiz Adriano, Maicon, Marcelo, Marquinhos, Neymar, Rivaldo, Roberto Carlos, Rodrigo, o Raio, Romário, Ronaldinho, Ronaldo, Sávio, Thiago Silva, Vini Júnior e Zé Roberto. Olha só, a galera falou no chat aqui agora, eu não sei se é possível botar, eu não sei nem se ele... A gente lembrou dele agora da aposentadoria dele e do gol antológico que ele fez, né? Ele não tá na lista, né, o Ramires? E que talvez... Dá pra incluir? Vamos incluir o Ramires, então, porque o gol que ele fez, ele merece entrar nessa disputa aqui junto com Perfeito. outros grandes nomes brasileiros da história da competição. Caramba, o maior, fica em destaque. Lendários, são 5. Fez história, apenas médio, e nessa lista fica abaixo. Só tem jogador bom aqui, não tem ninguém. Então tá de bom tamanho, VSR, aí, as categorias pra você? Quando você responde, eu vou encher a minha garrafa d'água lá. É que eu acho que ali, assim, ó, eu acho que do fez história pro apenas médio, eu acho que o último deveria ser apenas médio e deveria ter Também ali acho. um item Boa. ali, porque do fez história... Então, é porque senão vai estar quase todo mundo aí é pro fez história, né? Assim, né? Enfim. Mas é só um tema aqui pra gente... Sei lá, Caramba, lendário... Eu acho que, sei lá, algo... algo, sei lá, passar o fez história pra baixo e um antológico, sei lá, alguma coisa assim. Não sei se antológico é pior que lendário, alguma coisa nesse sentido, mas enfim. Pensando aqui. Não, porque, só para entender, o critério dessa lista não vai ser o nível do jogador, e sim o que ele representou pro clube dele na Champions League. Eu acho isso, que né? talvez a gente poderia botar o maior, lendário, gigante, fez história e apenas médio. Não sei o que você... Tá bom, acho que tá bom. Pode tirar gigante pra fez história não tem diferença, tá ligado? Eu não... não sei. Tudo Não, bem. acho que fez história maior do que gigante, na minha cabeça. Primeiro, exatamente, já fica nessa beleza. dúvida aí. Mas eu acho que fez história forte pra cá. Eu acho que tu fez história pro médio, pode ser. Eu acho que fez história muito forte médio. mesmo, cara. Tem que achar E uma coisa médio. melhor. O Mas olha maior só, lendário. Mas eu acho melhor deixar nessa Marcante, lista ficar abaixo pô, mas do é só apenas porque- médio. Marcante, pode ser então? Marcante? Não, no lugar Não, do marcante não fez fez história, é muito isso. forte, cara. Fez É história porque não tem fez como. história vai ficar limitado também, assim como o lendário. Vai ficar assim, ó, pouco, e talvez uma porrada no gigante, é isso? Pô, mas gigante também eu acho que tem... Gigante eu tiraria também, mano. Bota uma coisa mais Ok, intermediária. não vai botar um ok? Bota assim, pô. Então médio, sei lá. Boa carreira. Assim, legal. Bota, legal. Maneiro, isso, que é bem... Tá, beleza, acho que assim tá melhor. O que você acha de mim? Acho o cara maneiro. Vai pro caralho, porra. Entendeu? Tipo isso. Honesto, Cara, né? na verdade, porra? pensando bem, a gente podia tirar essa categoria maneiro,
Pô, mas Marcante, aí nessa pula lista do fica Marcante. abaixo, Não, lendário e maior. Não, tem que ter um mais ou menos. mas aí é muita gente no lista fica abaixo, eu acho. É. Eu acho. Eu também acho. Tem que ser assim, tem que ser Bom. assim. Vambora. Já está sugerindo papelórico do Otávio Neto. Que não tem no Google. O que é isso? O Otávio inventou uma palavra na live outro dia. Bom, vamos lá Basicamente então. isso. Vamos começar com o Alex. Cara, o Alex é o seguinte, pro Fenerbahçe ele foi marcante, estava na trajetória maior, mais longa. Ele deve ser o maior, pô, pro Fenerbahçe. Não. Né? Tô falando na Liga dos Campeões, né? Tô pensando assim. Também. Também. Foi até as quartas de final. O Zico era o técnico, né, daquela campanha. É. Foi a maior trajetória de um turco na Champions League. Mas eu acho que, assim, entre todos, eu não sei se eu botaria maneiro. Em termos de Champions, eu botaria maneiro também. O recorte é Champions, lembrando isso. Papo sério, irmão. Assunto sério, irmão. Foi um dos grandes. Puta, cara, essa foi foda, Denilson, nessa. Ainda alô, yo! É do nosso grande Denilson. Essa aí ele quebrou a bola. Mas e aí, como é que você vota? Depois ele foi bem. Como é que você vota, Renan? Com a Renan? sua análise. Pra mim vai maneiro também. Não botaria ele abaixo, não, e também não acho que marcou tanto assim. Não por ele, sim, porque ele é um craque, né? Mas no Fenerbahçe não tinha como arrumar muita coisa, né? Então, já que o Belt concordou também, vai ir pro maneiro, tá fácil. Alisson, Belt. Alisson aqui é marcante, no mínimo, né? Acho que marcante, tá bom, vai. Marcante tá de bom tamanho. Foi campeão, finalista mais uma vez, não, né? Mais uma vez porque ele foi campeão e vice. Importante na campanha do Liverpool. Acho que marcante tá de bom tamanho. Tem uma defesa eu acho que vou pro marcante também, até porque também. ele não é o cara de nenhuma das conquistas. Ele, Marcante, ele foi marcante na competição. Renan? Chegou na semifinal com a Roma também? Eu iria de maneiro. Eu iria de maneiro também. Eu acho que não vai ficar tão marcado assim na história, porque eu acho que o Liverpool não dependeu muito dele. Foi mais o ataque. Ele pega aquela bola do Milik lá na fase de grupos. Isso. E na final ele não dá. As bolas que poderiam empolgar o Tottenham, ele defendeu, mas não eram bolaças assim. A gente não, eu acho que tem uma. O chat vai decidir, porque tem 2-2, mas eu tenho um argumento pra dar. Eu também. Vai lá, Belt. Meu argumento é o seguinte: o Liverpool simplesmente chegou numa final de Champions com um goleiro merda, eliminando o Alisson na semifinal. Com a Roma. No ano seguinte, contrata o Alisson campeão. Pô, se isso não é marcante, fudeu. Sendo que, tipo assim, contratou o Alisson pra resolver o problema do gol. Ele resolveu o problema do gol. O salto que ele deu num time que já era muito bom foi campeão, grande demais. Mas o Kyrgios, ele era historicamente uma merda no Liverpool? Ou foi só na final contra o Real Madrid? Não, acho que ele deve ser... O Karius deve ter sido uma merda sempre. Não, ele era ok. A temporada era boa, até que ele tinha botado o Mignolet no banco, né? E a relação com ele na Champions começa num gol que nem na Champions é, que ele faz o gol que classifica o Liverpool pra Champions, pô. Isso é marcante também. Tá bom, pode ser, vou mudo pra marcante, porque na Roma, porque a campanha que a Roma vai pra semifinal, ele faz alguns milagres, né? Tem isso também, ainda tem isso, não é só no Liverpool, marcante, Aquela campanha que a Roma vai pra semifinal, ele fez milagres ali no jogo anterior, que eu não me lembro, contra o Barcelona. Cara, o Liverpool sofreu com muitos goleiros ao longo desses anos aí, cara. Mignolet não convenceu, teve o Karius também, teve outros aí. Mas e o Alisson chega pra resolver um problema na posição, pô. Eu acho que Renan vota como no Belete? Pra abrir aqui. Ele fez gol na final da Champions, né? Em 2005, contra o Arsenal. Herói improvável. Um herói improvável. Mas exatamente por essa improbabilidade, eu boto ele só como maneiro também. Não, eu boto o marcante. O cara que fez o gol de título. Marcante. Marcou o nome dele na história da competição. Não tem jeito. Assim, o Ronaldo. É o gol marcante. Não tem jeito. É um gol que o cara fez que tá na história. O gol de título europeu tá na história. Não tem como. Tá marcado. Realmente. Os três foram aqui de marcar. O Cafu é lendário, pô. Não tem jeito também. Eu não sei. Na foda. Champions até que não, hein? Ele ganhou uma, né? Ele ganhou uma e era reserva do Odo. Do Odo. Acho que na Champions eu iria de maneiro. Aquela virada do Liverpool, ele tava na época? Ele tava. Aquela ele foi titular. E o jogo. E quando o Liverpool ganhou em 2007, ele era reserva do Odo. Do Odo, sei lá. Eu vou de maneiro. Na Champions eu acho maneiro. Então assim, é que ele esteve presente em várias, né? Pô, assim, quando você olhava a Liga dos Campeões, ele estava presente lá. Eu vou te falar, é que o personagem, obviamente, ele é lendário, mas eu vou acompanhar o VSR, vou de maneiro, hein? Maneiro também. Vou de maneiro também. Maneiro. Boa. Tem jeito, foi curta, foi fugaz, mas foi marcante. Foi muito, não tem jeito.
cara fez Faz o gol gol do do título, pô. Até outro dia, não sei se ainda é o jogador mais jovem a fazer um gol Isso final de aí. Liga dos Campeões. Isso que eu Pô, ia é um falar. gol antológico Mas o gol inglês, do eu fiz. título foi Marcante 3x0 o pra jogo, né? Foi Foi, mas 3 foi a 0, mas primeiro, ele faz pô. 1 a 0. Então aí ele faz 1 a 0. Pô, mas esse o gol do título é É o gol do considerado esse? título, É, lógico pô. que é. É, Lógico que é, é. pô. É. Rapaz. É marcante, não tem como. Não tem como, Marcante. marcante. Marcante também. Mesmo critério do Não, eu Belete, discordo eu desse conceito do gol do título, mas essa é uma Não, discussão mas pra outra lógico que hora. é. Vambora. O gol do título, se corta os outros 2 gols. Quem era? Não tem. Gol do título. Se o outro time não fez. Qual o gol que. Porra, Não, qual o gol corta os que dois gols. Não mudou? dá pra cortar os dois gols. Não, O gol tudo é bem, mas parceiro, qual o gol que mudou de empate pra vitória? Não, eu entendo a lógica por trás. Só acho que não existe gol do título Por quando exemplo, o jogo foi 3x0. o jogo, 4 a 1, o Real jogo Madrid, Atlético de Madrid. Barcelona e Juventus, o gol do título não é do Neymar, o gol do título é o do Suárez. Sim, com certeza. Lógico, mas é lógico, não é o do Neymar. O gol do Neymar é o gol do 3x1, exatamente. E vamos falar de nível técnico? Não tem como. Lendário. É. É o lendário. Casemiro é lendário. O Casemiro é lendário. Lendário, 5 lendário. Champions. pô. Tem 5 como. Lendário. Champions. Não tem jeito. Eu vou começar no Coutinho aqui, tá? Nessa lista aqui fica abaixo. Eu não vi o Coutinho fazer nenhuma grande Liga dos Campeões. Ele não conseguia ir com o Liverpool. Quando o Liverpool foi, ele foi pra meter o pé, saiu. E aí o Barcelona não rendeu, no Bayern não rendeu. E pra mim, nessa lista fica abaixo. No Bayern foi campeão sendo reserva. No Liverpool ele saiu, o time ganhou. E no Bayern ele foi campeão sendo reserva. Então, pra mim, Talvez o nessa melhor lista fica abaixo. O momento mais marcante dele deve ter sido no 8x2, que ele fez 2 gols, não foi? Saindo do banco. Então. Nessa lista fica abaixo pra mim também. O Dani é lendário, não tem como. Tudo que o cara construiu na competição também, o cara se tornando o maior jogador vencedor do futebol e conquistando a competição algumas vezes. Lendário. Ainda foi pra final com a Juventus, né? Foi. É lendário. Ele tava na final com a Juventus, tava 17, Tava também? não era? É lendário 17, também. ele mete gol no Mônaco na semifinal. É. E foi considerado um dos melhores jogadores da competição, se eu não me esqueço também. Lendário. Vovô Olímpico é lendário. O Davi Luiz é marcante, tá? E vou te dizer, pro bem e pro mal. Porque o jogo das canetas do Luiz Soares é um jogo marcante e é nele as canetas. Então, assim, pro bem e pro mal ele é marcante. Foi campeão da competição. Abre uma fábrica de canetas. Exatamente. E já foi campeão, então assim, eu acho que o Davi Luiz eu ficaria no marcante aqui. Eu tô entre o marcante e o maneiro, sendo bem aqui diretão, mas não me incomodo com ele no marcante, não. Vai pro marcante, pro bem e pro mal. Tem essa conotação aí, boa. Marcante, pode ser. Pode ser. Marcante também. Se o Dida não é marcante, Dida, fudeu, né? O Dida não é marcante. O cara ganhou... Quantos pênaltis ele pegou naquela final lá? 3 pênaltis? 3. Porra. Isso não é lendário, não? Porra. Não, é puta. E ainda teve o título em 2007 ainda, né? E foi num clássico, pô. Foi, contra a Juve. Foi em 2003, pô. Tipo assim, é uma final gigantesca. A primeira vez que dois países... Que é uma final do mesmo país, não foi? E aquela partida que ele se adianta pra caramba, né? Nas cobranças. Isso, vai quase na marca do pênalti. Mas não tem jeito. Acho que, se eu não tô enganado, ele pegou 3 naquela final. Eu acho que foi a primeira final de dois times do mesmo foi país. a segunda. A primeira foi Real e Valência. 2000, né? Ele pegou 3. Pegou 3, Pô, não tem como, pô. O cara é que assim, ele é muito grande. O Dida era... E tem um fator aqui que tem que ser colocado. Talvez o Dida tenha sido o cara a abrir a porta para goleiros brasileiros também nesse nível, do jeito que ele foi. O Tafarel tinha vindo lá atrás, mas o Dida foi muito mais goleiro na Europa do que o Tafarel. Por isso, e também pelo que ele fez na Liga dos Campeões, eu vou subir do marcante para o lendário. Até porque você quer o que mais de um goleiro, filho? Você quer que ele faça... Porra, tipo, o cara... Compro. Eu acho que o Dida foi maior que o Alisson, na minha opinião. Pô, Não deveriam estar no mesmo nível, no mesmo patamar. Então, ou desce o Alisson pra maneiro ou bota o Dida no lendário. O Alisson tá escrevendo a história dele ainda. Pode chegar no patamar, não. pode superar, pode ser. Claro, totalmente. Tô falando do momento. Rapaz, tá muito cheio já o lendário, hein? Douglas Costa, isso aí. nessa lista fica abaixo, né? Eu acho também, cara. Acho que ele teve alguns bons jogos e tal, mas assim... Uma tabela com alguém da Juve, é com o Higuaín, eu acho. Não, ele fez aquele golaço que classificou a Juventus, né, em 2019. Narrei esse jogo aí, tu que tá narrando mesmo, 19, exatamente. 19, Esse gol é absurdo. Porém, golaço, nessa lista aqui fica abaixo. Compro. Mas assim, ele tá abaixo do Alex? Eu acho que tá. De termos de assim... O Alex tem identificação com o clube, né? Exatamente. Também pelo que fez na Champions. Aí separa do Douglas Costa. Eu acho que dá pra você separar assim.
E o Fabinho, pra mim, vai pro maneiro. Pô, tipo assim, é um cara importante no time do Liverpool, mas assim, porra... Perfeito. Ele é Pra mim pegado também. da Invisible Wall, né? Pra O mim cara também. meio assim, meio escondido Tá e tal. comprado. Maneiro. Maneiro também. E mete maneiro pro Fernandinho também. Eu também vou, já compro o Fernandinho no maneiro. Pô, eu sou um crítico do Fernandinho de longa data, não no City, mas na seleção. Mas como a gente tá falando de Champions, maneiro também, concordo. Não dá Foi muito pra ser importante pro marcante também pelo bem e pelo mal? Por ser um Hum. cara que foi símbolo, dois símbolos de um time que não foi campeão da Champions? Não, acho que não. Ele também tem as questões dos recordes que ele fez também, em relação ao número de jogos, em relação a etc, etc, etc. Talvez não vale, não? Putz, Cara, olha só, eu não sou... Ó, brasileiros com mais de 100 jogos, tá? Só pra pontuar aqui, Roberto Carlos, 120, líder do Brasil. Daniel Alves, 111. Fernandinho, 103 e Marcelo, 102, tá? Ele é um dos 4 brasileiros com mais de 100 jogos. Mas eu não consigo colocar, pô, tipo Marcante. assim, marcante não, cara. Eu vou de maneiro, assim, eu vou de maneiro. Não vou de marcante não, eu vou de Eu maneiro. também. Vou de maneiro. Ele foi titular na final, não foi? Contra o A Chelsea? gente tava concordando muito, cara. Tem que falar Foi algumas coisas titular, pra eu acho. fazer Eu um acho que ele foi contraponto. titular contra o Chelsea. Mas perdeu, né? Então, Por exemplo, pra mim o Felipe Felipe Luiz, do ponto de vista, ele marcou até mais, cara. Marcou mais. Porque o Atlético de Madrid, cara, aquele momento que o Atlético viveu na competição e tudo aquilo que o Atlético vinha fazendo, passava muito por cada um daqueles jogadores, acho que fica marcado Mas eu mais acho que é até do que o do maneiro também. City. E ele chegou em eu duas vou pro finais, não foi? marcante. Ele chegou em Eu duas vou no finais, não maneiro. foi? O Felipe Duas Luiz finais. pelo Eu Atlético? vou pro marcante. Eu vou no maneiro. Pra mim, maneiro também. Pensando. Eu acho que, porra, por mais que eu seja apaixonado pelo Felipe Luiz, eu acho que eu vou ficar com o maneiro aqui. Tudo bem, maneiro então, beleza. Ó o Bob. E o Bob? E o Bob? O Bob Firmino é maneiro. Bob é, no mínimo, Maneiro. Não, qual é, cara? Pô, o Firmino foi um cara Ele foi muito importante de importante, Chegou a campanha fazer de 10 final. gols. Naquele do título ele fez 10 gols, né? Compartilhou a artilharia do time com o Mané e com o Salah, né? Foi 10 gols pra cada um? Naquelas foi na anterior. Não, Eu pode ser acho no anterior. marcante, eu acho que foi marcante na o que foi Firmino no mínimo. vice. Eu acho que. Eu não gosto do No Firmino mínimo não, também. né? No mínimo, Foi na lendário não dá pra anterior, fazer. Foi na do Firmino, vice, não, boa. Na do vice. mas E marcante aí? pra mim. Marcante? Mas É o Bob, Cara, pô. na dúvida, cara. Eu vou de maneiro. eu vou de maneiro. Eu vou de maneiro. Não, ele era muito importante, mas, pô, o Mané salaram muito mais que ele. Era muito. Não, mas era um muito trio. destaque. Era um trio, É. pô. Era um trio. Não, Quando sim, falava era- de Mané Salah, falava do Firmino na época. Sim, Sim, com mas certeza. nas melhor, na do título foram 4 gols só na competição. Tudo bem, só não jogou uma Pô, partida, né? Se o Enfim. argumento de 2 finais pro Firmino deveria valer pro Felipe Luiz. Então eu vou ignorar esse argumento. Porque só final pro final não adianta. Só que o Felipe Luiz. Ele teve o 3, Firmino. né? É que o Firmino teve 3 finais, né? É verdade. Mas Uma a assim, mais. o ponto é. Mas eu vou no marcante, Eu porque vou eu no acho maneiro. que o Firmino fez mais coisas na Champions. Pegou Não, foram 3 marcantes e um maneiro. O Vex falou marcante. Foi maneiro. Maneiro, perdão, então. Então temos 2 maneiros e 2 marcantes. A galera escolhe aí. Vou te falar. Maneiro. Maneiro. Eu tô entre o maneiro e fica abaixo. Também não tem, assim. Se bem que ele. Ele fez os golzinhos, ele Fez já os fez gols, gol no Santiago Bernabéu. No Real Vai Madrid. pro maneiro. Que maneiro. Maneiro. Sofreu muito com o Agüero também, né? Então, E mesmo assim ele fazia os golzinhos dele lá. Então agora eu tô começando a Vai. achar um pouco injusto com o Felipe Luiz. O Gabriel Jesus tá no mesmo bagulho que ele, o Fernandinho tá no mesmo bagulho que ele ali, tá ligado? Eu acho Mas que o enfim, Fernandinho. depois a gente repensa isso. Mas assim, eles também chegaram longe, né, na competição. Ó, Chegaram, o Firmino tá numa votação apertada aqui entre marcante e maneiro, a galera vai votando com a gente. Hulk! Vai Fica abaixo. acompanhar o Coutinho o Douglas, né? Acho que. Mas também deu azar de não jogar em nenhum time protagonista também, né? Mas acho que fica abaixo. de marcante dele, eu só lembro de um golaço que ele fez pelo Zenit, do meio de campo quase, né? É a única O recordação Hulk eu acho que aqui é abaixo. O Hulk é abaixo. Até se você olhar o próprio Porto, que depois, né, e quando ele jogava no Porto varria, desculpa. Na Twitch deu marcante o Firmino, tá? Varria o campeonato português lá, ganhou 3 vezes. E na Liga dos Campeões não tinha esse destaque que conseguiu outras temporadas aqui recentes, por exemplo. Invisible Wall. Pra mim, marcante. Marcante? Marcante também.
Acho que sim. Pô, não. Ele jogava muito no Não, no mas Arsenal, assim, que foi finalista. Porra, Eu- por que ele tá acima do Felipe Luiz, por exemplo? eu também não Por que colocaria, ele tá não. acima do Fabinho? Tá ligado? Ele perdeu a final. Eu acho que marcante não dá pra colocar o Invisible Wall, não, mano. Eu Mas, acho que vai assim, de maneiro. É pra levar mais em consideração a trajetória individual ou do jogador no clube? Não, acho que tudo. Não, é dele na Liga dos Campeões, não a trajetória. Pô, Não, nele na no Champions, na Arsenal ele é um Champions. cara Sim, muito grande, pô. sim. No Arsenal ele é um cara de muita representatividade, pô. 2005 ele tava ainda no Foi Arsenal, ele tava? que fez. Tava. Foi ele que fez o primeiro gol do Emirates, não foi? Se eu não tô enganado. Foi. Até hoje tem a camisa lá no Museu do Arsenal, do Invisible Wall. Mas. Lembrando eu que a acho gente tá falando do Gilberto Silva na Champions, não do Gilberto Silva no Isso. Arsenal, nem do Gilberto Silva como jogador, Perfeito. individualmente falando, né? É sobre Perfeito. ele na Champions. Na Champions, maneiro. Eu vou de maneiro também. Beleza. Jardel, 2 vezes artilheiro da Champions, né? Marcante, no mínimo. 25 gols, acho que cabe um marcante aí. Cabe um marcante pro Mário. Pro Super Mario. Pô, ele fazia Concordo. muito gol, bicho. Não é assim, Pô, é marcante, cara. Ele é marcante. Marcante Eu acho que pra ele mim não também. foi um cara de grandes trajetórias na competição, mas ele é marcante Ele é artilheiro 2 entre os vezes. brasileiros também, ele é marcante, pô. 25 gols na Champions, é marcante. E acho que o Júlio César também é marcante. O Júlio César é marcante, cara. O Júlio pô, César, mas- pô. O Júlio César foi o melhor goleiro do mundo pelo que ele fez na Liga dos Campeões no time Exatamente. que foi campeão, pô. Marcante pra caralho também. Campeão, Marcante. eliminando o Barcelona, defendendo bola pra caramba lá. Marcante. Sim, marcante. Acho que o Juninho na Champions é maneiro. Que jogou muitas edições, né? Jogou Com muitas o Leão, ele ia edições. jogando Tem jogava. bastante história, né? É. Mas assim, também com tantas opções e num time que era tão forte, tão dominante dentro do cenário nacional, assim, acho que o time. Nunca pegou. Com ele, o Lyon nunca pegou uma semifinal, por exemplo. Eu vou de maneiro também. Vou de maneiro. Maneiro. Exatamente. Kaká lendário, né? Kaká é lendário. Kaká lendário. Aqui, o time do Milan foi campeão, porra. Ele Tem botou nas costas, título, quase. Título, tem. grandes Pô, tem atuações. lances. Pô, o passe que ele dá pro Crespo, Crespo, no absurdo. Milagre de Final Istambul. 2005 é Absurdo. brincadeira. Um Aquele negócio golaço que ele assim, faz, que ele dá aquela pornográfico. cabeçadinha no meio dos dois zagueiros Sim, se contra o chocando. United. Porra, United caramba, de esse gol é 2007. sacanagem, pô. Enfim, Esse gol é incrível. usando o argumento do Luiz, o Kaká foi bola de ouro pelo que ele fez na Champions, né? Então é lendário. Gosto muito, hein, desse atacante aí. Gosto muito do Pô, Giovanni aí eu Elber. vou ser sincero aqui, me falta conhecimento, tá? Também. Eu gosto muito do Era um Giovanni baita Elber. VSR, eu vou votar Não, no que o era um baita VSR for. atacante. Era um baita atacante. Acho que fez muito gol pro Bayern campeão. Não era muito midiático, né? Então, assim, nunca colocou. Não, acho que ele teve chance, mas como nunca tiveram muita paciência com ele também. Eu acho que vai pro marcante. Eu também acho que ele vai pro marcante. Tanto é que, assim, até pelo. Que esse Depois cara... ele pelo Lyon fez gol também. Fez Isso. gol quando jogou Eu ia pelo lembrar Lyon. dele no Lyon. Mas eu ia falar o seguinte: o cara é tão. O cara até hoje, o cara tá no meio do Bayern de Munique também muito pela história que o cara fez na Liga dos Campeões. Então o cara marcou a história e o cara é dos brasileiros mais respeitados na. Campeão. Assim, campeão de 2001, mais respeitados na Alemanha no futebol europeu. Marcante. Pô. Só uma dúvida aqui Esse antes de lendário gente aqui prosseguir. vai... Fizeram um questionamento aqui no chat que eu também fiquei pensativo. O Alisson e o Júlio César estão no mesmo nível? Eu acho que não. Eu acho que o Júlio César. Acho que é maior Mas, assim, que o Alisson. Só que só podem ter 5 no lendário. Dentro da escala de marcante, vai estar. Eu acho que o Júlio César marcou mais até. Só que dentro da escala do marcante vai ter. Mas que o Júlio Ele é um César marcou espectro mais muito amplo. Uma temporada, né? Acho que o Alisson já tem 3 finais, tem 2 finais de Champions, por exemplo, né? Agarrando bem. Lúcio, acho que maneiro. Porra, vou te falar. O Lúcio no marcante só para aquela declaração do Mourinho falando que puto com ele para ele voltar para marcar. Não, e tem assim, o Lúcio também tava naquela final com o Bayer Leverkusen, né, do gol do Zinedine Meteu Zidane. gol, inclusive, naquela final. Ele fez o gol dele, né? Então, assim, eu acho que ele tem uma trajetória, pô, isso foi quando? 2002. Pô, e o cara foi ser campeão na competição 10 anos depois, fez história no Bayern de Munique, eu boto ele como marcante. Eu acho marcante também, legal. Marcante. Te acompanho nessa. Eu vou de maneiro. Renan vai do quê?
Cara, é muito doido, porque, tipo, em teoria, o Lucas não deveria ser marcante, mas O Lúcio definiu? O Lúcio definiu marcante ou não? por mim sim. Ah, tá. Então Também. definiu. Então já abre logo então. Já abre o Pô, Lúcio, a- Desculpa, o Lucas Moura. A narração, tanto a narração quanto os gols do Lucas, toda vez que eu vejo até hoje, cara, eu fico emocionado, não é exagero, eu acho muito marcante, mas o Lucas não dá pra ser marcante, né? Mas é muito marcante, mas não dá pra ser marcante, sei Eu lá. acho que dá pra ser marcante, sim, pô. É, então, exatamente. Eu acho que a trajetória realmente não é tão marcante assim, mas aquele jogo em si foi incrível, cara. Então, Ah, assim, pô, essa tier list em não é um tão jogo- séria assim pra eu falar, pra eu fazer essa separação toda assim, pra mim é marcante. Ó, É, um cara. jogo, é porque é foda mesmo. É o que esse Eu jogo ele tá entendo o muito argumento, marcado, uma mas pra mim é semifinal. marcante. Mas eu vou olhar pra trajetória como um todo, vou ser frio e calculista, pra mim é maneiro. Porque assim, se não fosse esse gol, ele estaria abaixo na lista. Então assim, Exatamente. o que Esse ele gol fez, ele subir um degrau. exatamente, fez ele sair do abaixo Então, pro maneiro. A argumentação do Luiz me ganhou, vou de maneiro. Mas eu acho também que tem outra ocasião também. Não é só, assim, são 3 gols que bota o Tottenham numa final de Champions. Sim, Inédita. absurdo. É. Mas eu vou te E com falar o mais pé aqui, ruim, hein? né? Exatamente. E se eu falar que. E se eu falar que se não houvesse a narração daquele jeito, não seria tão grande assim? Pode ser. Acho que pode ser. Eu acho que a narração do Jorge narra- foi absurda, Mas, fantástica, pô, maravilhosa. tu fazer 3 gols Não, numa sim. semifinal de Champions, fora de casa, com um pé ruim, Sim, é um absurdo, troço pô. bizarro. É um troço Não, é bizarro. absurdo, é histórico, é absurdo. histórico. O feito do cara é gigantesco. Mas a narração do Por Jorge, exemplo, sem você ver a imagem, você fica emocionado. Isso é exatamente, fato. mas eu pego aqui, por exemplo, o Luiz Adriano. Só Messi e Luiz Adriano fizeram 5 gols em um jogo de É. Liga dos Campeões da Europa, irmão. Porra, tudo bem que foi contra o Bate Borisov. Só que numa ele meteu 5, no outro acho que ele meteu 3 ou 4. Foi um papo desse. Foram 2 jogos seguidos Foi 3, contra o. 5 e Pô, 3. e todo ano alguém pega uma baba dessa e não consegue fazer isso. Irmão Malandro meteu 5 gols num Dito jogo de Liga isso, dos nessa Campeões. lista fica abaixo. Não, vou botar maneiro. Eu vou de maneiro. É maneiro, Vou de maneiro. maneiro. Vou de Pô, maneiro. o cara tem É no mínimo trajetória maneiro, na né? Liga dos Campeões de muitos gols, pô. Até vagabundo meter 6 gols em um jogo, a gente vai estar falando dele pra sempre do lado do Messi. Só isso. Porra, muito Só grande. isso, Pô. do lado do Messi. Imagina, alguma coisa que você é o melhor ao lado do Messi. Porra. Quer dizer então, Luiz, que você teve que usar a razão em cima do coração pra dizer que o Lucas Moura não é marcante porque decidiu um jogo. E aí, por causa de um jogo, você vai colocar o Luiz Adriano no maneiro. A é isso? mesma coisa, que talvez ele pudesse ficar. Só que o Luiz Adriano, ele fez gol bem mais do que o Lucas na Liga dos Campeões. Bem mais. E ele fez 5 gols no jogo. Ele saiu, pô, de repente, do abaixo pro maneiro. O 7º Bom, brasileiro eu com não mais gols na história concordo da com essa competição. decisão, não. Pra mim, era outra coisa, mas enfim. Democracia, então é isso. Não, eu falei maneiro, mas eu tava achando que a gente tava falando do Lucas ainda. Eu colocaria ele também abaixo. Por mais que tenha MVP da fase de grupos 14 e 15. Por mais que tenha Então sido vai um jogo pro chat. histórico, pô, foi contra um adversário fraquíssimo, né? Então, sei lá. Então vai pro chat. Porra, pra mim não tem jeito. Pra mim é maneiro também. Pra mim é maneiro também, não tem como. Maicon, maneiro. Maneiro também, maneiro. Maneiro. O negócio é o seguinte, né? Vai chegando nos R's aqui, vai chegando no N, no R. Não, esquece. Vai ficando complicado aqui, parceiro. Esquece. Marcelo, a gente o bota maior. no. Você acha que é o maior? O maior. É o maior, pô. O maior. É o que tem mais ganhou e ganhou capitão. Tudo bem que ele não era titular, mas ele ganhou, é o único que levantou a taça. Pra mim é o maior. Pô, não tem como, é o maior. É, o maior. Eu por mim, eu botaria no lendário, depois a gente separava os homens dos Não, Beatles. ele vai acabar descendo. Então bota mas então ele no vai lendário, descer pra vai. quem aí, Pelo gente? João Kleber, bota no... Ele vai descer pra quem aí? Ele não vai pra descer pra ninguém. É. Descer do lendário, ele não desce de jeito nenhum. Não, tô dizendo. Se ele tivesse no maior, ele desceria pra quem? Tudo bem, mas beleza, eu não vejo ninguém. O Roberto aí, não. Carlos não foi maior que ele pro Real Não, Madrid? o Roberto Carlos, tudo bem, Não. tem 3 títulos. Não é pro Real Madrid, é pra Champions, pô. É Não, mas brasileiros na Liga dos tem, Campeões, tem. Sim. Não, o Roberto Carlos tem 3, ele tem 5. Né? E ele Tudo tem bem. 5 sendo muito importante também, né? Detalhe. O último ele era reserva. Quer dizer, o Por né? exemplo, Tudo bem. eu acho que é questionável. Eu acho que é questionável, assim, no sentido da importância. O Casimiro foi muito fundamental para os títulos todos também. Eu acho que tem uma discussão dele com o Casimiro, por isso que seguraria. Marquinhos,
Vou te falar, o Marquinhos, de Por tudo que o Paris Saint-Germain, pra mim, é maneiro. Eu acho que é maneiro. Por enquanto é Também. maneiro. Poderia estar deveria, com tudo que Maneiro. o Paris Saint-Germain tem aí de opções e possibilidades, deveria estar num patamar maior, mas pra mim é maneiro. Tá bom. O Adriano no chat votou abaixo. Beleza. Maneiro também, Marquinhos, pra mim. Então foi. Marquinhos foi pro maneiro. Maneiro. Tá. Acho que dá pra forçar, entre aspas, forçar, porque, pô, o PSG chegou na primeira final da sua história, com ele meteu gols importantes no caminho. Gols, né? Ele meteu 2 gols no mata-mata. Mas, enfim, eu entendo ser maneiro, dá pra ficar no maneiro também. Neymar, Bom, lendário. Neymar é lendário. Indiscutivelmente lendário. Artilheiro, maior assistente, lendário. Campeão, Lendário. fazendo gol em final, Mas lendário. vai ter que cair bastante gente do lendário, hein? Vou logo avisando depois, porque... Cara, vou te falar, o Rivaldo é marcante. Eu acho que ele poderia ter sido até mais. Ele foi ser campeão, ele jogou todos os jogos com aquele Milan, não necessariamente todos como titular, mas na temporada 2002, 2003 ele jogou todos os jogos, dos 13 jogos do Milan naquela edição. Mas era reserva. Não, era reserva, mas participou de todos os jogos. Acho que ele poderia ter sido mais. Por exemplo, o Barcelona não ficava na fase de grupos, acho que o Rivaldo estava, né? Quando ficou na fase de grupos. Enfim. Isso. Para mim é marcante. Marcante. Roberto lendário, não precisa nem discutir. Lendário. Lendário. Perfeito. E o Rodrigo, hein? Rodrigo é marcante já, irmão. Tão rápido, o moleque já marcou. Não tem jeito. Fazer o quê? O cara meteu 2 gols fundamentais na campanha do título, pô. Já marcou, pô. O moleque é impressionante. Molecada, Quer dizer, 3 gols, né? Ele faz 2 contra o City e 1 contra o Chelsea, pô. Que vai pra prorrogação. 3 gols fundamentais. Romário é marcante se contar PSV e Barcelona, né? Que ele é artilheiro 2 vezes com o PSV. É o personagem de uma final com o Barcelona, então é marcante. Marcante pra mim também. Eu vou com o VS nessa aí também. Mais um que, se ficasse mais lá, poderia ter construído uma trajetória ainda mais marcante na competição. Mas ser 2 vezes artilheiro da Liga dos Campeões da Europa é coisa pra poucos, viu, na história. Pra poucos. Ronaldinho vai pro marcante. Eu gostaria... Ele poderia... Cara, tem a representatividade do que ele é e do que ele fez pelo Barcelona, do título europeu, que ele foi o protagonista. Poderia aí ser o lendário. Mas eu acho que, eu acho que na final das contas ele vai acabar caindo. Lembrando que não estamos falando do Ronaldinho jogador, e sim do Ronaldinho na Champions. Pô, mas aí eu acho que ele é mais lendário do que o Kaká, na minha opinião. Não, na Champions? Eu também acho que não. 2005, não? Rapaz. Não, não acho que... Eu não acho... Eu acho que na Champions não é não, mano. Então, é porque ele joga muito naquela Champions, né? Então, enfim, mas eu acho que o Kaká, ele botou o Milan nas costas, né? Sim. Eu acho que é marcante. Marcante. Eu vou mais uma vez repetir pra galera do chat, que parece que ainda não entendeu, nós não estamos falando da carreira dos jogadores como um todo. Pô. Nós estamos falando dentro da Liga dos Campeões, tá? Difícil, por isso que o Romário está no marcante, difícil, abaixo do, sei lá, do Dida. Pode saber que só tem Giga, do Dida, pode ser do Dida. Porra, tu olha pra lista em cima. Olha pra cima, só tem pica, tá ligado? Jogou mais que todos que estão ali, exceção do Neymar. Sim. Mas assim, jogar, né? Beleza. O Ronaldinho vai ter que entrar no marcante. E o Ronaldo também. Eu ia falar, o Ronaldo se bobear, vai pro maneiro. Se você meter uma lupa no Ronaldo, vai pro maneiro. Se botar uma lupa ali na Champions, porque tem o hat-trick lá no Old Trafford, mas só. É o grande momento dele na competição. E perde o jogo também, né? Então... E perde o jogo 4x3, mas classifica, né? Mas, enfim. Mas E aí? Vai ser... pra não dar dor de cabeça, mete no marcante. Se tivesse limite, ele ia cair pro maneiro. Não dá pra ele estar no mesmo patamar do Gabriel Jesus, né? O Ronaldo tem 14 gols em Liga dos Campeões. Não foram nem tantos jogos assim. Foram nem tantos jogos assim, mas 14 gols só na Liga dos Campeões. Para um cara desse tamanho. Cara, o Ronaldo joga o primeiro jogo dele. Teve a visão, hein? O quê? Pra um cara desse tamanho, nessa lista fica abaixo. Rapaz. Então, olha, a verdade é essa aqui. Só tem 2 caminhos, tá? Ou é marcante, justamente por não ter feito nada, é marcante o Ronaldo não ter história nessa Champions, ou, pra mim, porque, vai assim, lista ficar abaixo. Se você for olhar, realmente, ó, Alex, Cafu, Fabinho, Fernandinho, Felipe Luiz, Dedi,
Eu acho que assim, é porque ele pode. Eu acho que ele tem que estar no Miami, porque assim, junto com. Se bem, cara, todos esses caras aqui foram finalistas, exceção do Alex, né? O Cafu, por exemplo, foi campeão, o Fabinho foi campeão. Rapaz, cabe um. Todos esses aqui, exceção do Alex, foram finalistas ou campeões. E o Juninho, perdão, Alex e Juninho. Cara, vou te falar. Se ele for abaixo, é abaixo da expectativa, né? Abaixo do que foi a carreira, abaixo do que se esperava. Por exemplo, quantos gols tem o Ronaldo? Deixa eu fazer 16, o cálculo aqui de novo. Quantos gols tem o Luiz Adriano? 20. Pô, então acabou, gente. Desculpa. O Ronaldo não pode estar numa competição menos gols que o Luiz Adriano. 12 gols. Deixa eu calcular o número de jogos aqui. Nessa competição fica abaixo, cara. Azar da Champions, é aquilo, pô. Azar da Champions. Mas, pô, não dá. Pô. Caraca. 40 jogos, 14 gols. Cara, se eu não me engano, o Ronaldo foi fazer o primeiro jogo dele de Champions na quinta ou na sexta temporada dele. Foi na temporada 98 e 99. Então, ele foi na 94, né? 94, 95, 5, 6, 7, 8. Ele vai na 95 quinta, é a primeira. Na quinta, ele vai jogar na quinta temporada dele na Europa, que ele vai jogar o primeiro jogo dele. Rapaz, vai dar polêmica. Ficou abaixo. Eu vou comprar. Quantos gols o Alex tem? O Alex, deixa eu ver. Deixando aqui, Ronaldo, você era fodástico, tá? Sou apaixonado por você em campo, mas assim, nessa lista você tá abaixo. Realmente aí ficaria aquele jogo, né? Ficaria aquele jogo pesando, né? Que a gente já pesou pra alguns pra subir. Só que aqui, parceiro, alguns. Esses alguns aí, esse cara é o Ronaldo. O Ronaldo é um dos maiores de todos. O Alex fez 4 participações na Liga dos Campeões da Europa. O Alex tem 25 jogos e 5 gols na competição. Mas naquela 2007, 2008, entre outras coisas, foram 6 assistências. E tem o que é pro Ronaldo com o Real Madrid ir para uma semifinal ou para uma final é absolutamente normal. Pro Fenerbahçe ir para uma quarta de final, bagulho histórico. Super marcante. Então, para mim, ficou abaixo. Rapaz. A argumentação do Belt foi fundamental aí pra decisão. É difícil, cara. Desculpa, gente. Ronaldo, mais uma vez eu peço desculpa por fazer isso com você, mas enfim. Acho que ele mesmo, se ele vai achar isso. Sávio marcante, né? 3 títulos. Porra, marcante. Ficou em final. Assistência, né? Assistência na final, né? Final, Sim. Marcante. O cara, exatamente. Marcante. E assim, e tem o peso do que era para aquele Real Madrid encerrar a seca de uma vida, de gerações para voltar a ser campeão. 32 anos. Thiago Silva marcante também, não? Eu acho que é marcante também. Marcante. Até para depois, e acho que o título na altura da carreira que veio é marcante também, né? Ainda mais saindo do Paris Saint-Germain pela trajetória, né? No primeiro ano. Eu acho que é marcante. Thiago Silva. O Vini também vai pro marcante. Ele e o Rodrigo já estão no marcante. Então, o Vini eu entenderia até o lendário, porque o gol do título de 1-0 é dele. Não é o suficiente pra colocar no lendário, mas tudo bem, eu entendo o marcante. Mas tem por exemplo, nessa linha, o do Belletti, nessa linha o do Belletti, do gol do Belletti pelo Barcelona, ele é mais importante para a história do Barcelona do que o do Vini para a história do Real Madrid. Por mais que sejam gols aí de Liga dos Campeões. Porque uma foi, sei lá, a 14ª. O outro foi a 14ª do time, beleza. Não, um foi o segundo título do Barcelona. O segundo título. Então, tipo assim, o peso do gol do... Mas eu boto os dois igual, tá ligado? Boto os dois lado a lado aí. Não, tá justo. Eu falei do Vini mais de sacanagem mesmo. É marcante. Sim, marcante. Zé Roberto me falta conhecimento. Não, o Zé Roberto o Zé Roberto é marcante pra caralho na competição. O Zé Roberto é marcante, pô. Pô, finalista com o Leverkusen. Ele não joga... Ele tava no time do Real Madrid campeão europeu, né, Vitor? 97, 98. 97, 98. Ele faz 6 jogos naquela... Ainda faz gol na competição. Fez 6 jogos. Foi finalista com o Leverkusen. Jogou uma pá de tempo aí com o Bayern de Munique na competição. Acho que ele é marcante. Tem muita gente marcante. De vocês, eu não lembro. Essa eu não lembro. Acho que eu iria de Maneiro. Acho que a gente tá subindo um pouquinho a lista aqui. Pode estar aí junto do... pode estar junto do Alex ali. Pode ser. Boa, tá bom. Maneiro. Tá bom. E o Ramírez é marcante. Marcante. O Ramírez é marcante. Pelo gol que fez, pô. Não só pelo gol, ele foi muito importante pro Chelsea, pô. E agora a gente tem que subir um e descer um, é isso? Vamos lá, a final, entre aspas, do maior é entre Casemiro e Marcelo ou tem mais gente? Pra mim é entre Casemiro e Marcelo. E pra mim é o então Casemiro. Vamos resolver isso logo? Vamos.
Pra você, o Como Casemiro, vota? por quê? O Renan, você começa, Porque ele foi titular em todos os times campeões, né? Não foi não. Primeiro ele era reserva e reservaço, inclusive. Ah, sim. Não, é verdade. Então, ele tem um título a mais que o Marcelo, sendo titular. Ele Não, tem... mesmo número de títulos sendo titular. Porque o Marcelo em jogou. 14... Então, em 14 o Marcelo foi mais titular que reserva, é que o Mourinho o Ancelotti botou na final o Coentrão. Mas o Marcelo, acho que, se eu não me engano, ele foi mais titular ao longo do torneio. Quer ver? E ele faz gol, ele entra e faz gol na final. Gol do título. Sim. Não, o gol do título é do Bale. Ele faz o 3x1. Eu confundi o raciocínio, não. O gol Ele do título faz o não 3x1. Ele faz o 3x1. Deixa eu só ver aqui. Calma aí. Deixa eu só ver. Eu acho que na campanha, se eu não me engano, ele foi mais titular que reserva. Vai vendo aí que eu já trago. Vai argumentando. Bom, eu acho aí. que, na minha opinião, seria o Marcelo, tá? Se tivesse que decidir entre um e outro, eu votaria no Marcelo. Porque, embora o Casemiro seja bizarramente lendário, gigantesco, colossal, eu acho que o Marcelo... É porque o Marcelo foi o melhor da posição dele durante muitos anos. Tudo bem, mas, porra, não sei se por tanto tempo. Eu acho que o Marcelo foi mais o melhor lateral do mundo do que lateral esquerdo do mundo do que o Casemiro foi o melhor volante do mundo. Eu acho que assim, temos ainda tem a questão dos números, pô. E a representatividade dele ser o único capitão brasileiro a levantar o troféu. Sei lá, mano. Em termos de números, são muito parecidos quando a gente fala das conquistas, né? Aquela primeira, o Casemiro ele não era um fator. Como o Marcelo não foi na última. O Casemiro jogou 6 jogos naquela. Então, na campanha, no título lá de 13 e 14, o Marcelo foi titular em 6, o Coentrão em 6, ok? Então, assim, foi bem dividido, teve 13 jogos, um Arbeloa jogou. E o Casemiro nem jogou, né? E nos outros 2 foi empatado. E na mas final... olha só que coloca a final, por exemplo... E na final o Marcelo foi banco, mas entrou e fez o gol, né? E não só isso. Quando ele entrou, o Real Madrid estava perdendo de 1-0. Então, assim, ele entra numa situação que o time precisava do gol, ele é escolhido para entrar e faz parte da construção da virada. Exatamente. Então, assim, eu acho que que o Casemiro é muito forte nessa disputa. Ele é substituído com 14 do segundo tempo, né? O Marcelo entra e o time tá perdendo por 1-0. Bicho, eu vou falar o seguinte, eu acho que a representatividade de ambos pro Real Madrid é muito grande. Pro futebol brasileiro, eu considero a representatividade dos dois na competição equivalente, mas eu, como tenho que definir aqui para colocar apenas um como maior e não 2, como está sugerindo o Túlio, eu coloco um apenas, e eu acho que o Real Madrid, o Marcelo, ele tem um nome, até por ter ficado mais tempo na competição. Marcelo, para mim, é o maior. Então como é que tá aí? Eu decido? Não, um voto do Renan pro Marcelo, desculpa, pro Casemiro. O meu voto pro Marcelo, o Belt ainda não votou, você pode votar agora. Eu votei no Marcelo. Votou no Marcelo? Então você define. Então eu defino. Eu voto no Marcelo também, porque além de tudo isso, foi capitão. Era capitão em uma das conquistas a que ele foi reserva, né? Então, assim, eu voto no Marcelo e muita qualidade também, em termos de habilidade também. Então isso gerou um legado. Eu voto no Marcelo. É que a gente tá falando muito de. Eu tô muito satisfeito também. O final. Marcelo foi absurdo, pô. A gente tá falando muito de final, do que o Casemiro fez em final, de quem jogou mais finais, de titular ou não. Mas, cara, o Marcelo, na minha visão, tá? Eu acho que ele participa mais ativamente de lances históricos e marcantes, até por ele atacar mais que o Casemiro, embora o Casemiro tenha gols em finais, gols bonitos em Champions e tal. Acho que no imaginário... Um gol do título, né? O 4x1 de 2017, pelo raciocínio, o segundo gol é dele, o gol do título é dele. Mas eu acho que no imaginário, assim, o Marcelo tá em mais momentos, assim, a parceria dele com o Cristiano Ronaldo, enfim, tudo, assim. Eu acho que o Marcelo tá mais nesse lado lúdico também, tá ligado? Eu acho que, por isso que também eu separaria os dois. E padecer agora? Padecer é loucura, tá? Casemiro, Daniel Alves, Dida, Kaká, Neymar e Roberto Carlos. Padecer agora. Olha, não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho uma lembrança do Daniel Alves. Não tô dizendo que ele era ruim, não, mas eu lembro eu ia falar ele. Da época do Barcelona, eu sempre sentia que ele era o cara que quebrava o tic-tac do Guardiola. Pô, mas ele era o cara, ele era o parceiro era o cara do passe pro Messi. Não tô questionando a qualidade. Ele dava o passe pro Messi, é foda. Mas eu lembro que, tipo assim, várias vezes ele era o cara que errava aquele passe ali, entendeu? Então, não sei, cara. Olha só, eu tenho muita dificuldade. Aqui tá muito difícil. Eu acho que são todos muito grandes.
Eu acho que são Não, todos pode muito ser. Pode grandes. ser o que mais arriscava, de fato. Eu acho que são todos muito grandes aí. Agora, Pô, tu vai tirar o assim, goleiro, te conheço. não, se for em títulos, quem tem que cair é o Neymar. Mas não dá Sim. pra cair o cara que Não é o dá. artilheiro Não dá. e o maior Não dá. maior goleador e maior cara que mais deu passe pra gol. Não dá pra Uhum. cair. Aí você ficaria assim, aí eu ficaria entre Daniel ou Dida, ok? É porque o Kaká... Eu acho, o Kaká só tem um título, mas ele Mas foi ele foi o muito... cara do título. Exatamente, isso que eu ia Então falar, não não dá tem pra tu como. cair, pô. Não Não dá, dá pra também tu acho que cair. não dá. Não dá pra tu cair. E ele jogou bem. Aí eu ficaria entre Daniel e o Dida. O Daniel tem 3 títulos de times lendários que entraram pro coisa. Agora, acho que o Dida foi mais impactante nos títulos. Concordo. Então aí eu fico na dúvida. Eu, se fosse tirar, com todo o E não é respeito só e acha isso. de fã, eu tiraria o Daniel. E tem uma coisa do Dida aqui que é o seguinte, irmão. Ele tava num time do Minas que, naquele período do futebol europeu, malandro, foi pra 3 finais, ganhou 2. Era um time que, assim, era o time de Copas, era um time que o Dida... Eu te pergunto o seguinte, até no duelo individual, o cara vai pra cima do Daniel Alves, como ele se sente? O cara vai pra cima do Dida, como ele se sente? Sabe? E o Daniel Alves também, quando ia pra cima, o cara se sentia mais acuado. É muito difícil. Eu também tô entre Daniel Alves e Dida. Um voto pro Dani, um voto pro Dida. Beltrão, você tá... Eu tirei o Dani também. Os dois tiraram o Dani, né? Então, 2 votos pro Dani. Como você vota, Belt? Pô, complicado, mano. Eu não consigo me ver votando contra o vovô aqui, mano. Pô, muito lendário, mano. O cara foi titular absoluto, importante num dos times... Porque a gente tá falando também, se a gente tá falando de relevância na Champions, o Barcelona do Guardiola e os Barcelonas que o Daniel Alves participa também do MSN, pô, são Barcelonas muito marcantes na Liga dos Campeões, cara. Não que os outros times aí desses jogadores também não sejam. Mas eu vou derrubar o Dida porque é a posição, tá ligado? Não tem jeito. Tá. Desculpa. Tipo assim, só por isso. O argumento é merda, você pode me E eu xingar. vou definir, então. Eu vou definir ainda. Não, deixa eu Belt. definir, que eu vou quebrar ele agora. Vai lá, então vai lá. O negócio é o seguinte, não vou quebrar ele, assim. Pra mim é o seguinte, dentro do que a gente fala hoje do futebol brasileiro na Europa, tá? A gente sempre teve muito prestígio em todas as posições de linha. Prestígio para atacante, prestígio para meio-campista, prestígio para lateral, prestígio para zagueiro, mas faltava a chancela pro gol. E quem conferiu essa segurança que hoje a gente tem centenas de goleiros, centenas, mas assim, vários goleiros brasileiros sendo protagonistas de grandes times na Europa, isso se deve muito ao que fez Dida. Então, para mim, por tudo que ele fez, inclusive na Liga dos Campeões, Nelson de Jesus Silva, o Dida, fica como lendário e Daniel Alves vai para o marcante. Porque eu acho que o impacto para o futebol brasileiro do Dida em relação a como o mercado europeu se comportou a partir desse rapaz foi maior do que o do Daniel Alves. Tá bom. Não tem jeito. É porque eu acho que, na verdade, o correto mesmo seria a gente deixar 6 ali, porque não é justo a gente cair Pode um cara ser só porque também. a gente colocou um limite que não precisa ter e a gente vai tirar um cara que claramente não merece estar, mas enfim. Agora fácil também, né? Agora que a gente já tomou a decisão, não adianta. Tá derrubado o Daniel Alves e ferro. Eu acho que poderia ter 6, poderia, mas Pô, o assim... Neymar, gente, cara, desculpa. Tem muita o Neymar, gente no chat a galera querendo tá derrubar chateada. o Neymar. Então, a galera tá chateada com o Neymar, imagino por conta do vídeo. Tem uma galera ainda que tá meio inflamada com isso. Mas, pô, rapaziada, o Neymar não tem como cair porque os números e a história que ele construiu na Champions, cara. Ah, ficou 2 anos sem fazer gol, beleza. Mas o cara, pô, fez muita coisa também, gente. Não tem como, pô. A verdade é que, assim, o Daniel Alves deveria estar ao lado dos caras ali. Se a gente vai sustentar os 5 e já sustentamos, já votamos. Eu voto que ele desça porque não tem muito o que fazer, pô. Verdade é essa. Não são só os títulos que aqui... O cara é foda. O cara construiu uma história absurda lá, mas eu continuo defendendo o Dida aqui. Não consigo mudar esse meu voto. Eu também não. Concordo. Então tá bom. Então ficou assim com Casimiro, Difícil, hein? com Marcelo, né, o maior de todos, Casimiro, Dida, Kaká, Neymar e Roberto Carlos, entre os lendários. A gente fechou a nossa tier list, né? E eu quero saber se você acertou aqui, se você tivesse que betar aqui como a gente ia fazer a nossa tier list, se ia dar green pra você ou se não ia. Faz o seguinte, vai lá no site da Sportsbet.io, tá recheado de oportunidades para você deixar o seu palpite, tá muito green por lá e é simplesmente a melhor. Sportsbet.io,
Vá lá e deixe o seu palpite. Bom, fechou a tier list, né? Vamos nessa? Rapaz, eu vou falar um negócio, hein? Olha o Nick, que só o negócio. O Ronaldo ficou na última, justo. Mas o Ronaldinho na Prince, isso aí vai ser marcante. incrível. A lista ficou embaçada, Ronaldinho, viu? Ronaldinho na Ah, mas é marcante, bom né? também ter umas paradas meio do. Sim, Pô, pra sim. gente fazer as pessoas xingarem a gente do bem, Sim, né? claro. Do bem, claro, né? Qual Sem foi o maior xingar. crime aí? construtivos. A galera tá falando que o Lucas foi um 9-0, eu não acho não. Pô, Tá eu no acho maneiro, o tá Lucas bom. o 9-0. Eu falei o Lucas, pô, porque assim, a gente tá falando, pô, beleza, ele decidiu um jogo só. Ah, beleza, na semifinal de Champions, perdendo um O jogo maior da ida, perdeu o 9-0 jogo da volta, ele vira o acho jogo do nada, 3 gols Acho que o maior à esquerda. 9-0. Acho que o maior 9-0 é o Daniel Alves não tá no lendário por limitação. Acho que é o maior 9-0. Sim. Eu não acho que o Lucas tenha sido 9-0, não. Sinceramente.